Eu vou deixar Eu gostaria de falar o tema da minha pregação, mas se eu falar, vocês vão descobrir onde eu quero chegar. Então, eu vou deixar ele um pouquinho para o meio, tá bom? Acho que eu não vou ter muito problema com isso. Gálatas 4:19. Vou ler? Posso ler? Nessa tradução que eu estou, é a NAA. Só que eu vou falar a tradução como ela está como é a tradução literal dessa palavra. Meus filhinhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Tá bom. Paulo, ele estava passando por uma situação muito difícil. Ele tinha ido até a cidade de Gálatas, na Galácia, que a gente fala Gálatas, né, cidade, mas não é cidade, era uma província onde tinha vários lugares, várias cidades, e Paulo ia lá e tinha ido pregar. E quando Paulo foi, Paulo estava muito doente. Ele estava convalescido. E Gálatas tratou ele, o povo da Galácia tratou ele com amor, cuidou dele. O que ele precisava, eles foram hospitaleiros, o que precisava, eles estavam ali para fazer. E Paulo pregou a mensagem do Senhor. Ele fala assim: eu preguei Cristo para vocês, preguei Cristo crucificado. Parece que vocês estavam vendo Cristo ali sendo crucificado. Mas aí Paulo agora ele vem num tom mais assim, triste, angustiante, quando ele vai falar com essa igreja. Por quê? Entrou no meio deles um pessoal que falavam que eram os judeus, e eles estavam no meio dos judeus da circuncisão. Eu demorei para entender isso e vou tentar explicar para vocês da forma mais fácil possível, mais didática possível. Imagina só, tinha os gentios, tinha os judeus que eram convertidos com os apóstolos, e tinha os judeus perseguidores, e tinha os judeus que se infiltravam. Não tinha só... Eu pensava assim, que tinha os judeus que estavam com Paulo, que eram a circuncisão, e depois tinha os judeus que perseguiam. Não, mas tinha outro grupo de judeus que se infiltravam no meio. Hoje, existem tendências no nosso meio. A tendência do momento agora é sobre jogos, né? Quem não joga naquele jogo do celular, aquele jogo da televisão? Alguém chega para você e fala assim: eu ganhei R$500 ontem. Você está duro. Você tem R$50. Você fala assim: não, vou jogar. Eu vou jogar. Eu preciso de R$500. E você joga. Não ganhou dessa vez, você vai tentar jogar de outra e vai indo. E esse costume que nós temos na nossa vida hoje, Paulo também ele estava lutando contra alguns problemas que não eram muito diferentes na vida antigamente, naquela época com a Galácia. E nós temos a influência das pessoas, a influência dos jogadores, a influência dessas pessoas, do jeito que elas se vestem, do jeito que elas falam, do jeito que elas se comportam. Nós estamos sempre cheios de influência. Você vê, se uma jovem ela assiste um tipo de filme, um tipo de desenho, ela vai chegar com aquela roupa do filme, com aquela roupa do desenho, porque é influência. A influência ela mexe muito com a nossa cabeça. E o efeito causa um efeito sobre o outro. Tem uma sugestão de influência. E os judeus que estavam sendo infiltrados, eles estavam influenciando o povo da Galácia. E como eles influenciaram? Eles falaram assim: gente, para com isso. Tem que circuncidar, sim. Se você quiser servir a Deus, se você quiser andar certinho, vocês precisam circuncidar.
Vocês não podem acreditar no que Paulo falou. Eu só vim até Jesus e entregar meu coração para o Senhor e ser uma nova criatura e crer em Cristo crucificado e acabou. Vocês têm que circuncidar. E Paulo ficou sabendo disso. Eu falei sobre jogos, eu falei sobre a forma como nós nos vestimos, mas nós temos uma tendência no meio da igreja cristã. Você vai conversar com o seu colega de trabalho, você vai ver essa tendência. Você vai olhar no TikTok, você vai ver essa tendência. Você vai abrir o Instagram, você vai ver essa tendência. A teologia liberal. Na teologia liberal, eles chegam e falam assim, gente, o que está escrito na Bíblia não é daquele jeito. Não é tudo que está escrito na Bíblia que está certo. A gente não pode levar tudo a ferro e fogo. Na Bíblia está escrito lá que você tem que amar o seu próximo como a si mesmo, mas quando fala que tem que amar o seu próximo, você tem que amar qualquer um que chegar até você, independente da religião que seja, você tem que amar, você tem que abraçar todas as religiões, você tem que abraçar todo mundo. Quem escreveu a Bíblia foram homens. Estou falando da teologia liberal, tá, gente? Não confunda. Foram homens. Homens, mas não significa que homens não erraram. Eles vão errar em datas, eles vão errar em algumas coisas. Um texto fala que Deus incitou a Davi. No outro texto fala que Satanás incitou a Davi. Não, tem algumas coisas, nós acreditamos na paz, no amor, na união, na comunhão, mas coisa muito rígida a gente não acredita, não. Estes são os infiltrados, influencers, nos dias de hoje na igreja. Você vê que alguém sai da igreja e a primeira coisa que ela vai procurar é alguém que fale a língua dela. O que ela quer ouvir. E foi isso que aconteceu com Eva. Quando a serpente foi falar com Eva, falou assim, o que Deus falou? Que não pode comer desse fruto. Posso comer qualquer um, menos desse fruto. O que Deus falou para você? A Bíblia, ela é inerrante. Inerrante. A Bíblia não tem erro, a palavra do Senhor não tem erro. Homens inspirados por Deus foi que escreveram a palavra do Senhor. Quando nós acrescentamos e quando nós tiramos alguma coisa, Paulo vai chamar de anátema, de maldito. Mas essas influências, elas chegam até nós. Elas chegam sutilmente. E era isso que Paulo estava falando. Gente, mas, peraí. Se vocês pudessem, vocês tinham arrancado os seus próprios olhos e me dado. Vocês viram que eu cheguei aqui doente. Vocês entenderam o que era a graça de Deus. E agora vocês estão indo para o lado da lei? Ele vai ser até mais enérgico. Ele vai falar assim, então já que vocês acham que eles estão certos, então manda eles se emascularem. Circuncidarem para sempre, já que eles estão certos? Porque eles estão colocando um peso nas costas de vocês que eles não conseguem carregar. Todo ensinamento que eu dou, todo ensinamento que uma pessoa daqui dá, ela vai prestar conta com Deus. Sabia disso? Às vezes eu posso falar alguma coisa para vocês, eu posso estar errada. Mas se eu estiver errado, eu tenho o dever com Jesus Cristo, de falar para vocês, eu errei naquilo. Nós já falamos muitas coisas erradas. Quando falava assim, até a tristeza salta de alegria na presença do Senhor. A gente já falou aqui. Tem hinos com esse tema. Até a tristeza salta de alegria na presença do Senhor. Mas foi um erro de ignorância. Não foi um erro proposital, como estava acontecendo na igreja de Gálatas. Não foi um erro proposital, como acontece quando as pessoas querem induzir as outras a novamente a voltar
aquilo que elas faziam antes. E quando nós entendemos, eu entendi pelo menos, que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria, é quando o Leviatã pega Jó e bagunça com a vida de Jó, quem estava sentindo alegria era o Leviatã, eu parei de falar. E quantas outras coisas eu não já falei errado? Mas falei na minha ignorância. E posso falar também. Porque tudo que a gente fala, nós vamos prestar conta diante de Deus. Aqueles que ensinam terão um peso muito maior diante do Senhor. E Paulo ontem, conversando com uma pessoa, eu falei assim, a igreja não é nossa, a igreja é de Jesus. Não adianta a gente querer colocar um peso muito grande sobre eles. Um peso que nem a gente carrega. E nós temos que entender que nós temos que cuidar deles, para que eles lá na frente, quando tiver alguma oferta, alguém vendendo alguma coisa, que é muito fora do normal, daquilo que você fala assim, Deus não ia fazer isso. E você vai lá e compra a ideia da pessoa. Você aceita a ideia da pessoa. Paulo, ele vai falar isso porque a igreja tinha um relacionamento com ele. Aparentemente tinha um relacionamento sincero. Um relacionamento de amor. Agora não. Paulo está longe e fala assim, será que eu tinha que estar perto de vocês? Para vocês voltarem a ter o mesmo relacionamento que vocês tinham antes comigo? Gente, influenciado, nós somos você pode ver. Quem gosta de futebol? Eles gostam de um jogador que é o que tem mais seguidores no Brasil. Milhões de seguidores no Brasil. Mas se você olhar para a característica dele, ele é insubmisso aos seus treinadores, ele não respeita os colegas dele, a vida sentimental dele é uma bagunça. Quando ele entra no jogo, ele só cai, só marca falta. Já sabem, né? Eu não vou tomar processo, que eu não estou falando o nome de ninguém. E eu não tenho dinheiro. E aí, todo mundo segue ele, todo mundo acha ele o máximo. E se ele chegasse aqui, eu tenho certeza que eu não ia conseguir pregar mais. Não ia. Aí você vai ver outras pessoas que elas adotam um tipo de... É como se elas deixassem, elas ficassem seduzidas por aquilo. Sedução. Por aquilo que foi ofertado para elas. Você é uma influência, sabia? Eu sou uma influência. Nós estamos sendo influenciados a fazer um jejum e ter mudanças na nossa vida. Mas a gente já está entrando nessa influência. Alguém influenciou aqui no púlpito. E nós já estamos entrando nessa influência pensando assim, ai, meu Deus, 21 dias, mas aí tem o primeiro, tem o segundo. Mas quando chegar nos 21 dias, eu vou comer bastante. E Paulo, ele estava falando assim, gente, enquanto eu estou falando com vocês estão falando assim, tudo bem. Eu quero comer legumes, tudo bem. Eu não vou ficar aprontando tanto. Tudo bem, Paulo, eu entendi que a graça, que eu tenho que abandonar as obras da carne. Aí Paulo vira as costas e fala assim, não, Paulo, não é bem assim, não. Nem tudo está certo. Paulo, nessa segunda visita, que ele está prometendo chegar, ele fala assim, olha, tem mestres se infiltrou no meio de vocês. Tem mestres que estão influenciando vocês para as coisas erradas. Igreja, a igreja não está aqui, e nenhum pastor dessa igreja
vai poder dizer assim: eu vou ter que carregar vocês até o final, entregar vocês até o Senhor Jesus, e está tudo bem. Nós ensinamos o Senhor, o que o Senhor fala sobre a palavra dele. E você tem que seguir o que o Senhor fala sobre a palavra dele. E Paulo fala assim: antes vocês entendiam sobre a graça, sobre o amor ao próximo. Agora vocês estão sendo influenciados, impulsionados por motivos egoístas. Vocês estão brigando uns com os outros. Vocês estão voltando às práticas antigas. É isso que vocês querem mesmo para a vida de vocês? Se um dia algum de vocês sair da igreja, vocês sabem que não pode andar com contenda. Se algum dia de vocês for para outra igreja, vocês sabem que vocês não podem ficar com inimizade com o pessoal daqui. Se algum dia, ou vocês falam assim: não, hoje eu decidi, eu estou fraco, eu não quero mais para a igreja, vocês sabem que vocês não podem roubar, enganar os outros. Essas coisas não podem ser tiradas de vocês. E Paulo estava advertindo duramente quando ele vai falar assim: Gálatas, insensatos, quem foi que enfeitiçou vocês? Vocês estão voltando às mesmas coisas, às mesmas práticas de antes. Eu vou, ensino meu filho vai aprender me olhando, me observando, minha filha vai me aprender me observando, porque nós temos essa prática de imitar os outros. O Gabriel derrubou uma coisa no chão, eu vou lá e tiro, limpa, Gabriel, não deixa nada no chão, não deixa poeira, não deixa nada. E eu sempre estou tirando. Aí um dia, eu não vou falar o nome da criança, uma criança foi lá em casa, foi comendo e sujando. Aí o Gabriel foi limpando. Meu, come direito, fica sujando tudo. Aí a mãe da criança falou assim: ei, Meire, porque ele pegou o meu jeito. Mas quando o Gabriel crescer, quando o Gabriel casar, eu vou ver se esse jeito que ele pegou hoje vai lá para frente, quando eu não estiver perto. Era isso que Paulo estava falando: quando eu não estou perto. Vocês esquecem de tudo? Gente, o que é ensino, gente? O que é um ensino? Ensino é para aprender. Ensino não é para você esquecer. Não é para você entrar com ansiedade na situação e sair com ansiedade da situação. E Paulo ele vai falar isso, ele fala assim: olha, antes vocês eram escravos dos deuses. Vocês sofriam nas mãos deles. Mas agora, vocês eram escravos. Quando o menino ele é menor, ele não difere nada do escravo. O filho menor não difere nada do escravo, ele não tem herança. Mas quando ele tem uma maturidade, quando ele tem uma maioridade, aí sim, ele é filho, ele é herdeiro. Aí Paulo, aí vocês estão voltando tudo. Alguém chega, conta uma historinha bonita para vocês. E vocês acreditam? Uma certa feita, o meu marido chamou uma pessoa que estava com vício, né? E a pessoa falou assim: eu preciso orar, eu preciso de ajuda. E meu marido chegou e falou assim: tá bom, a gente vai começar uma campanha amanhã. E quando ele falou que ia começar uma campanha, vou marcar tal horário, você pode vir na minha casa, a gente vai orar. Ele falou: tá bom. Aí ele chegou, aí ele veio à igreja. Essa mesma cadeira aí que vocês estão sentadinhos, esse irmão veio. E sentou uma irmã, não muito convertida, ou nada convertida, do lado dele. Porque a gente conversa na entrada do culto, no meio do culto, no final do culto. E essa irmã chegou e falou assim, ele falou assim: Deus vai me libertar do vício. Amanhã eu vou com o Lúcio para a oração e Deus vai me libertar, vou entrar no propósito. Ele falou: o quê? Imagina. Você não sabe o que essa igreja tem de errado. Aí ela deu a nossa capivara para ele.
E não era diferente aqui. Paulo, eles começaram a inventar histórias e falar um monte de coisa que Paulo tinha feito, que Paulo estava errado. Aí Paulo fala assim, gente, eu prego Cristo crucificado. Eu prego Cristo crucificado. Esse irmão nunca mais foi até minha casa, nunca mais entrou numa igreja e nunca mais foi numa oração. E essa pessoa que estava infiltrada, porque ela não era cristã, porque se ela fosse, ela não teria falado uma asneira dessa. Essa pessoa que ela estava infiltrada, ela vai prestar contas para o Senhor. E a minha oração é que esse irmão, se aquele dia fosse o dia que o anzol pegasse na boca dele, ele mais uma vez ele abre a boca e o Senhor chama ele, para si. E Paulo fala assim, vocês se mostraram tão zelosos. Não, ele está falando dos judeus. Esses que mostraram tão zelosos em relação a vocês, não estão sendo sinceros. Paulo, o que você está falando? O povo que estava infiltrado se fazia de amiguinho, de coleguinha. O povo que estava infiltrado falava assim, eu vou te ajudar. Vai contar a sua história, vai contar que eu fui grossa lá fora para alguém de outra igreja. Nossa, a Meire é muito grossa. Ela falou comigo de uma forma ríspida, só que talvez seja o jeito que eu falo normalmente. Aí você conta para outra igreja. Alguém que está infiltrado, que não é do Senhor, vai falar dessa forma. Ah, irmã, você tem que procurar algum lugar que Deus te valorize. Agora, quando a pessoa é sincera, vai falar para você, deixa de besteira. Você está lá por quê? Você não está fazendo a obra do Senhor? Tenha um foco. Tenha um alvo. Seu alvo é Cristo. Mas sempre vai ter bajulador para passar a mão na cabeça de quem quer ser bajulado. Eu tenho muito medo disso. De palavras bajuladoras. Eu tenho muito medo disso. E Paulo está falando assim, eles fingem que estão sendo sinceros. Eles só querem afastar vocês de mim. E para que vocês se interessem por eles. Gente, a Bíblia é tão clara. Eles só querem afastar vocês de mim. Para eles não choraram. Eles não vão chorar. Acho que é João 10 que fala sobre os falsos mestres também. E fala sobre o pastor que dá vida para as ovelhas. Um belo dia uma pessoa falou assim para mim, pastora, lá está escrito que o pastor dá vida pelas ovelhas, você tem que dar vida para mim. Eu? Hã? Jesus deu a vida pelas ovelhas. Nós fazemos o que o Paulo está falando aqui, que a gente tem que fazer. Zelar, isso que ele estava falando, zelando pelo povo que ele tinha conseguido evangelizar e agora estava voltando aos rudimentos antigos. Chegaram para mim e falaram assim, ganhei uma família para Jesus. Aí eu fico escutando o resto da conversa, né? E ele falou que hoje ele vai para a igreja. Eu falei assim, ganhou uma família, mas ainda não foi para a igreja? Como que ganha uma família, gente? Até agora eu não sei. Porque eu não sei se é a família que está aqui, que nós evangelizamos, vai permanecer até o fim. Não é porque levanta a mão e fala, eu aceito Jesus, que nós ganhamos. Nós não temos que ter essa precipitação. Ganhei 10 almas para Jesus, tá bom. Quantos anos que você está evangelizando essa alma? Quantos anos que você está aguando essa planta? Quantos 20 anos, 30 anos, 40 anos que você está chorando por essa alma? Esse era o ministério de Paulo.
Não era chegar e falar assim, ai, ganhei Gálatas para Jesus, estou indo para outro lugar. Ai, ganhei a Frígia, ganhei a Macedônia, estou indo para outro lugar. Não, ele voltava lá para saber o que estava acontecendo. Ele tinha esse cuidado, ele tinha esse critério, mas no meio deles tinham homens falsos. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou com vocês. Ele está dando uma ironia nessa frase. É bom vocês serem zelosos. Porque eles estavam Gálatas, agora estava assim, eu sou perfeito. Agora a gente entendeu que nós temos porque quem eram os Gálatas? Quem era esse povo? Esse povo, eles tinham vindo de outra cultura, eles adoravam outros deuses. Tem um momento que Paulo, que não é esse povo, mas Paulo vai chegar até aí, mas Paulo ele está pregando, e aí ele está passando por um lugar e tem um homem que é cego, aleijado. Aí Paulo olha para o homem e fala para o homem assim, Paulo viu que ele tinha fé, e o homem, quando olha para Paulo, levanta, fala assim, Paulo fala para ele assim, salta. Levanta. E o homem levanta e o homem é curado. E todo mundo daquele lugar começa a adorar Paulo. E é Barnabé. Paulo é Zeus, Barnabé era outro lá que eu não lembro quem era. Esse era o tipo de cultura que Paulo estava enfrentando. Era uma cultura politeísta. Era uma cultura que adorava outros deuses. Se nós adentrarmos uma casa e nós falarmos coisas que é referente à nossa antiga crença, nós vamos fazer discípulos, mas totalmente errado. Eu chego para a pessoa que eu estou fazendo campanha na casa dela e falo para ela assim, eu vim aqui hoje orar pela sua casa e a partir de hoje eu vou entrar numa campanha durante 21 dias, mas você não precisa orar, eu me responsabilizo pela sua alma. É mentira! Nós não nos responsabilizamos, nós não tratamos como crianças, nós temos que tratá-los como adultos. Irmã, mas você não vai fazer... Não, você vai fazer, eu vou te ensinar como que faz. Lógico que a gente vai na retaguarda, mas você fala assim, você vai fazer. Você chega numa casa, uma pessoa está doente, você fala assim, olha, você vai sarar dessa doença, porque a palavra do Senhor diz que você vai sarar. Cuidado com isso. Nós tiramos tantas coisas, gente, que a gente faz errado. Você chega para uma pessoa que ela é politeísta e fala para ela assim, Deus mandou vir até a sua casa e hoje eu quero saber se você quer aceitar Jesus. Ela dá pulo dessa altura. Que ela vai falar assim, eu tenho Jesus no meu coração. É isso que ela vai falar. E Paulo, ele fala assim, meus filhos, porque quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Quando Paulo falou isso, até que Cristo seja formado em vocês, presta atenção. As dores de parto, ela acontece de uma... ele podia falar assim, vocês estão sofrendo dores de parto. Vocês. Até que Cristo seja formado em vocês. Ele não podia ter falado isso? Porque quem sofre dor de parto que vai ter o filho. Ele fala assim, eu estou sofrendo dores de parto. Você já teve alguma alma que você perseverou tanto, que você chorou, que você lutou em favor dela? Que você teve cuidado com ela? É isso que Paulo está falando. Paulo, nesse episódio que eu falei para vocês, de chamarem ele de Zeus, ele apanhou, ele ficou jogado lá. Tiveram que arrastar ele, o corpo dele, do lugar. Ele quase foi morto. Quase foi morto pregando Cristo crucificado. Será que alguém tem tentado tirar vocês do foco que é Jesus? E quando Paulo volta, ele fala assim, até que Cristo seja formado em vocês.
Essa palavra formado, esse verbo formado, ele tem a mesma raiz que significa seja moldado, seja a imagem e semelhança. Lembra quando eu falei para vocês que meu filho pode me observar e fazer na minha frente? Sou. E aí depois meu filho pode fazer tudo diferente? Sabe o que Paulo fala quando é ser moldado? É quando você não tem mais necessidade de copiar ninguém. Você não tem mais necessidade de comprar um óculos de uma invenção maluca de ninguém. Você não tem mais necessidade de comprar uma mentira de ninguém. O próprio Espírito Santo vai falar para você o que é certo de fazer. Hoje, nós falamos assim, não, eu vou entrar num propósito, como o pastor bem explicou, não é o jejum, é um propósito, e eu vou tirar algumas coisas que têm feito mal para o meu corpo. Mas depois que acabar esse propósito, não volte a cometer os mesmos atos errados que vocês cometiam antes, que nós cometíamos antes. Uma vez que a gente aprende sobre a graça de Deus, a paz, a longanimidade, o amor, o domínio próprio, por que eu vou voltar ao ódio, à gritaria, à dissensão, às facções? Se você volta quando a igreja vira as costas para você, é porque você nunca foi dele. A verdade é essa. Fulano saiu da igreja e agora está na rede social falando mal da igreja tal, como a gente vê tantas influenciadoras do capeta aí falando. Eu estava na igreja, mas agora a igreja não presta, o pastor não presta, e ninguém presta, e me roubaram, e fizeram isso. Eles nunca foram de Cristo. Eu nem ouço essas coisas. Às vezes eu ouço porque alguém falou, porque se eu ver, eu não presto atenção. Eu escolho. Seja seletivo em quem você ouve. O Senhor, Ele, quando Ele está sendo formado em nós, não é fora que as pessoas vão ver, mas as suas atitudes, que você nem percebe que está mudando, que o Senhor está mostrando que tem. É isso que o Senhor está. Até que Cristo seja formado em vocês. Até que Cristo seja formado em vocês. A igreja vai sofrer dores de parto. A igreja sofre quando uma pessoa se afasta. Eu acho um pensamento tão louco quando as pessoas falam assim, ai, eu fui para a igreja, todo mundo ficou olhando para mim, gente, é tão maligno isso, tão demoníaco. Imagina, eu fico pensando, ó, o que passa na cabeça da pessoa? Que eu estou na igreja, né? Eu me afastei, alguém se afastou, eu estou na igreja, lembra, ela fala assim, está aqui de novo. Não é assim. Não é assim. Está lá, ó, está em adultério, ó. Não é assim, gente. Se for assim, alguém infiltrado. Porque quando a gente vê alguma coisa triste, abate a gente profundamente. Profundamente. E não estou falando de sangue, não. Nada a ver. E assim o Espírito Santo fica triste. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Então, os legumes aí. Mas depois, vamos ver se a picanha vai ser com menos gordura? Até um dia a gente conseguir tirar a picanha inteira. Vamos ver se o refrigerante, a gente vai diminuindo. Até um dia falar assim, estou fora dele. Semana passada foi falado sobre ansiedade. E nós ficamos ansiosos por causa desse jejum. E hoje o Senhor está falando sobre Cristo ser formado em nós.
e o fruto do Espírito. Gálatas, quem enganou vocês? Quem enfeitiçou vocês? Quem fez isso com vocês? Quem deixou vocês sem mente? Sabe o que é enfeitiçar, gente? É ficar sem mente. Nós não somos manipulados por ninguém. Nós não somos os bonecos de ninguém. Chega disso. Fala assim que o homem insensato, ele pegou a casa, ele edificou a casa na areia. Quando veio o vento, vem a tempestade, porque o vento chega. O dia mau chega como chega o dia bom. E ó, soprou. Soprou. E não sobrou nada. Mas o homem prudente é diferente. Ele ouve e pratica. E Paulo fala, meus filhinhos. Uma carta tão, você sente ela tão pesada em alguns momentos, mas o termo que ele usa para o povo ali, que ele está evangelizando pela segunda vez, é meus filhinhos. Meus filhinhos. Imagina Jesus olhando para a gente e falando assim, meus filhinhos. Vocês já aprenderam, porque vocês estão fazendo isso. Eu já ensinei vocês. Agora, porque chegou um influenciador aí do Bambambam, vocês estão indo para o lado errado, gente? Que isso? Que isso? Não é assim. Até que, olha que distância que dá. Até que Cristo seja formado. Ele vai sofrer as dores de parto. Mas o tempo de Cristo ser formado vai ser em você. Ele vai sofrer por algo que às vezes você nem vai sentir. Aí quando você vem para Jesus, ou quando você vai mudando suas atitudes, você fala assim, olha, Deus me ajudou, Deus me abençoou. Você não sabe quantas pessoas sofreram para você chegar até ali. Quantas pessoas deram as costas para você pisar em cima delas. Quantas pessoas deram a cara para você cuspir nela? Quantas pessoas estenderam o tapete e colocaram você nas costas? E você acha que chegou lá sozinho? Ninguém chega a nada, nenhum lugar sozinho. Para finalizar, esses dias eu falei com o pastor Felipe, com a Nicole. Eu falei, nós temos uma rede de apoio. Quando um está com problema, a gente chama uns aqui, vamos aqui. Mas isso eu não estou falando, gente, de panelinha, como já falaram que nós fazemos. Não é, não. Porque a panelinha que a gente fala, que vocês falam, muitas vezes, ela se jogou no chão para vocês pisarem no dia. E se você quiser fazer parte dessa rede de apoio, é só se atentar. Como o pastor Felipe falou assim, vai ser colocada a oração lá. É colocado o motivo de oração. E você não passa somente o olho. Nós tivemos problemas esses tempos atrás na minha casa. Problemas que foram necessários ser expostos. A gente foi expor esses problemas. E a igreja foi a rede de apoio. Hoje nós temos problemas na casa de outra pastora. E a igreja está sendo a rede de apoio. Paulo falou assim, por que vocês vivem dissensões? Por que vocês vivem facções? Não dá liberdade para isso, não. O que Cristo fez na vida de vocês não dá liberdade para vocês ficarem com intrigas. Não dá essa liberdade. De forma alguma. Eu sou muito franca a dizer para vocês que eu já sofri muito. Por causa de muitas pessoas. Mas sofri muito mais por causa das pessoas que não estavam nem aí. Quando você sofre por alguém que vai falar assim, me ajuda, é diferente. Quando você sofre por alguém e você vê que a pessoa não está nem aí, é pior ainda.
Às vezes você quer que o enfermo fale assim, eu quero ajuda, me ajuda, por favor, me ajuda. Mas seja sincero. Me ajuda. Igreja não é dividida. Igreja não é dividida. Se você fala assim, fulano é diferente, não gosta do jeito que fulano faz, tenta se aproximar. Tenta falar. Não fica com crítica. Porque não vamos trazer esse fardo mais pesado. Não vamos fazer de um trabalho mais penoso, mais difícil, mais angustiante. A Bíblia fala, não faça com que o seu pastor tenha um fardo mais pesado. Eu não estou lembrando o texto direito, mas tenha que ele faça a obra do Senhor sem peso. Às vezes tem gente que está precisando muito mais que você, mas você sempre do mesmo jeito. Colocando um fardo pesado. A gente falaram assim para mim, vai levar a ceia para Bianca. Não vou levar a ceia para Bianca, não precisa. Não precisa. Mas não precisa. Sem fardo pesado. Nem de um lado, nem do outro. Não deixa ninguém vender para vocês nenhuma invenção. Amém? Deus abençoe.